Então, hoje a gente vai falar sobre oscilações e ondas. Oscilações é as vibrações que se propagam apenas no tempo, ou seja, é algo que não está envolvendo necessariamente o espaço, né? É algo que só vai mudar com o tempo. É um pêndulo, não um pêndulo, no caso, algo que só vai mexer de cima para baixo, não mexendo no espaço. Isso o jeito que a função dela é uma função de f de t. Ondas é uma vibração que se propaga tanto no espaço quanto no tempo, diferente das oscilações que é só o tempo, essa daqui já envolve o espaço. E alguns exemplos de onda. Onda sonora, onda eletromagnética e ondas mecânicas. É, o comportamento delas é descrevido, mostra que ela oscila no espaço e no tempo, ou seja, conforme o tempo muda, o espaço dela também tende a mudar. Agora, uma das grandezas físicas que envolvem elas, que para ter onda ou oscilação, a gente tem o período, que é o intervalo de tempo no qual o movimento se repete, e a unidade do período é segundos, e a frequência é o número de vezes que ocorre alguma oscilação em um segundo. E a frequência é igual a um sobre o período. Se eu não me engano, acho que eles são inversamente proporcionais. Se eu não me engano, é isso. Porque o período é igual a 1 sobre a frequência e a frequência é igual a 1 sobre o período. Agora, falando sobre oscilações harmônicas, a gente vai descrever eles a partir da, do, do x, e eles podem ser de dois tipos. Ou eles podem ser a partir do seno ou do cosseno. Aqui eu peguei a fórmula deles utilizando o cosseno. Seria a amplitude vezes o cosseno. O cosseno disso vai ser a frequência angular mais a fase. Essa fase é o quanto que desloca a forma normal do cosseno, que é o máximo, meio e o mínimo, que normalmente seria. Esse exemplo aqui na imagem que está sendo é um seno. Se a gente fosse considerar um cosseno, o cosseno começa como o máximo, o mínimo, o médio e vai para o mínimo. Seria isso. Então, a fase é o quanto que isso estaria deslocado. Agora, no sistema massa-mola, é um regime elástico que apresenta ausência de atrito. Então, a mola, quando ela está assim, ela está relaxada. E no sistema massa-mola, ela vai ficar mexendo nesse sentido, no sentido horizontal, assim. Assim, ela vai alcançar o máximo valor que ela pode ser distendida. E nesse momento que ela alcança esse máximo valor, a sua velocidade é igual a zero, porque ela vai trocar o sentido do movimento. E aqui é o máximo valor que ela pode ser comprimida, e como vai acontecer a mesma coisa, a velocidade vai ser igual a zero. Então, para fazer a análise disso, a gente utiliza a força elástica, que é dada por que a força é igual a o menos K, que é a constante da mola, e o x, que é essa distância de que ela fica entre a, a diferença da mola relaxada para ela distendida ou comprimida. Aqui a gente utiliza a segunda lei de Newton. Aqui está mostrando isso daqui é a parte diferencial dela, que seria a massa. E para chegar na aceleração, você tem que derivar duas vezes o espaço. E a dinâmica, a mesma coisa. Então, a gente igualou a força elástica com a lei de Newton e a gente tem esse tipo de fórmula. E agora eu vou mostrar alguns gráficos exemplificando um pouco do que foi dito, mais sobre oscilações harmônicas. Eu acredito que o espaço, e aqui eu vou mostrar sobre energia. Aqui a gente vê que
Sempre que a energia potencial e a sempre que a cinética é máxima, a potencial é mínima e vice-versa, para que a energia se mantenha igual ao sistema, né? Para que não aconteça não entre força externa no sistema, né? Sempre seja o sistema tem o mesmo valor de energia nele. Essa energia, se uma é máxima, a outra é mínima. Então, eles ficam intercalando entre isso. Isso daqui é oscilação harmônica, isso daqui envolve é, o amortecimento dela. Aqui eu utilizando aquelas derivadas do massa vezes a segunda derivada do espaço, a gente utilizando ela a gente chega nessa frequência natural. E aqui ela vai só variando. Nesse caso é a massa mostra o amortecimento dela, nesse caso é o amortecimento subcrítico. A constante elástica muda o comprimento das ondas, nesse caso. Esse daqui é a constante de amortecimento. E quanto maior for esse número, mais ela tende a não fazer essas oscilações, ser um movimento mais retilíneo. Aqui o fator de amortecimento, a gente está falando aqui cálculo da frequência e a amplitude, que só muda a altura em que está acontecendo. Aqui é oscilação harmônica simples. Já está mostrando uma oscilação harmônica simples, como eu falei, o cosseno ele é o máximo, aí ele chega no valor médio, chega no seu mínimo, ele fica fazendo essa intercalação. Então ele sempre fica nesse movimento de máximo, mínimo, mínimo, médio, máximo, máximo, médio, mínimo. Ele fica intercalando assim e aqui está a parte escrita, a amplitude, se eu mudar a amplitude, ó, ele aumenta, diminui. Então, é isso a parte da oscilação harmônica simples. E aqui uma oscilação harmônica forçada, que mostra quando ela tem um amortecimento e ela é forçada, ela tem essa variação, né? Que nesse valor em que ela atinge esse pico, a, é onde o amortecimento é médio, se eu não me engano, acho que é isso. O amortecimento é médio. hum, E aqui eu acho que onde a força externa é zero, se eu não me engano. E, então, seria mais isso só que tem para ser apresentado, mas é isso.